Você saberia dizer o que é um orquestrador de dados? Sabe por que ele é tão importante em nossas atividades dentro da engenharia? Esse é um tema bem importante, bem legal, que eu estou muito ansioso para passar para vocês. Fala galera, beleza? Eu sou Eduardo Lopes, estou aqui para trazer mais um vídeo para o canal. E galera, é o seguinte, esse é um tema bem importante que eu gostaria de trazer, explicar para vocês, passar um pouquinho do meu conhecimento, mas assim, de forma bem objetiva e clara, principalmente para você que não sabe do que se trata, não tem a mínima ideia do que seja um orquestrador de dados. Então vamos para a tela do meu computador que eu vou explicar para vocês mais ou menos a ideia de um orquestrador de dados. Eu separei aqui uma apresentação, né? Montei aqui esse slide que é para mostrar para vocês o que é um orquestrador de dados, né? Trouxe alguns exemplos aqui. Vou fazer alguns exemplos na prática aqui, tentar contextualizar mais ou menos como que é a orquestração de dados, ela é importante aqui para nós em engenharia. E para iniciar, eu peguei aqui uma definição na internet que para mim fez muito sentido. Eu acho que dá para associar legal ao nosso vídeo aqui, e eu acho que vocês vão concordar também. Então é assim, a orquestração de dados ele é um termo muito utilizado entre os profissionais de TI e gestores de negócios que utilizam dados em seus projetos. Ele possibilita automatizar processos ou fluxo de trabalho que inclui várias etapas em diferentes sistemas. Então, olhando para essa definição, olhando para essa frase aqui, a gente pode dizer, né, que o orquestrador de dados ele é uma camada, né, que ele executa um fluxo, né? Então, bom, de certa forma a gente tem uma camada de orquestração, atrás dele, né? Antes dele a gente tem um fluxo, né? São várias atividades. Então imagina assim que a gente tem várias caixinhas, né? Então a gente tem a caixinha A, B, C e D, e elas precisam acontecer uma atrás da outra. Primeiro a caixinha A, depois a caixinha B, terceiro a caixinha C, em sequência, né? Para que todas essas atividades em conjunto formem um elemento final, né? Após isso. E esse elemento final consiga reunir todas as informações dentro dessas três caixinhas, consiga demonstrar para a gente, seja por meio de visualização, seja por meio de tabela ou qualquer que seja. Então eu separei aqui o exemplo do Maestro, né, fazer uma associação com o nosso orquestrador de dados, e aí vocês vão ver que o Maestro tem total semelhança com o nosso orquestrador, né? Então aqui uma definição o orquestrador possui o mesmo papel de um maestro, que é responsável por garantir a harmonia de uma orquestra, né? E a orquestração de dados é capaz de integrar sistemas de maneira harmônica, né? Então, o que isso quer dizer? A gente tem aqui a imagem ao lado de um maestro, atrás dele toda a sua banda, né? Todos os elementos responsáveis por fazer um bom show, para que nem todos entrem no mesmo momento, ou seja, que o saxofone não atrapalhe o violoncelo ou o violino, né? Eles têm que entrar em maneiras separadas, né? Então o maestro, né, com seu pauzinho lá, sei lá o nome disso aí faltou parte do palestrante aqui, né, da minha parte levantar o nome disso aí, mas ok, ele tá sendo responsável, né, por fazer entra o violoncelo, entra o violino, vem o saxofone, parará, e por aí vai, assim, de maneira bem encadeada, né, de maneira harmônica, né, como a própria definição diz, para que seja um show impecável, para que a plateia aproveite ao máximo a música, né, em questão, né, que todos esses elementos em conjunto faça sentido e que a galera vá ao delírio. Então, o nosso orquestrador de dados ele é mais ou menos assim. Eu entro em delírio, digamos assim, quando eu crio um processo, um pipeline e tudo executa da maneira que tem que acontecer, né? Então, tem uma tabela aqui com petabytes de registros, sei lá. Estou fazendo uma integração com vários sistemas, várias fontes de dados. No final quero que essa tabela, esses elementos façam sentido para uma visualização que eu tenho aqui, para um data frame, seja lá o que eu for. E eu fico extremamente feliz e grato por ter conseguido elencar, né, integrar todas essas informações em um único lugar. E aí eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de mercado, nem todos aqui eu cheguei a trabalhar, como por exemplo o Luigi eu nunca trabalhei, Kubeflow também nunca trabalhei, mas eu quis trazer aqui para vocês alguns elementos, né, quais são as opções hoje de mercado. Claro que tem muitas outras, né, quando a gente fala de Big Data, quando a gente fala de engenharia de dados, é uma cacetada de aplicações fica ao critério do cliente, do freguês, do desenvolvedor ou do escopo do projeto, umas com
com níveis de gratuidade, né? Outras são free, outras open source, outras têm um custo, né, por gatilho, seja lá qual for. O que eu utilizei aqui desse quadro aqui foi o Apache Airflow, utilizei muito Apache Airflow e atualmente, como eu estou atuando com uma stack da Azure, eu estou trabalhando bastante com Data Factory, principalmente o Synapse, além de já ter conhecido o NiFi, que também ele serve como orquestrador, né? Ele é uma ferramenta de integração, mas também ele pode ser um orquestrador. Enfim, esses são alguns exemplos hoje de mercado, lembrando, né? São muitos outros, né? Comenta aqui embaixo. Aliás, quero utilizar esse espaço aqui no momento para perguntar a vocês se vocês conhecem algum desses que eu trouxe aqui, ou se faltou algum que fala assim, poxa, Edu, você vacilou, tinha que trazer um e nessa lista fazia total sentido e você poderia ter comentado. Comenta aqui que eu tô curioso para saber. Então é isso, o orquestrador de dados ele funciona assim para o nosso ambiente, para a engenharia. Ele é muito importante, né? Então a gente geralmente é sempre um item que a gente volta, tenta ver se está fazendo sentido, se a orquestração está rolando. É através dele que a gente consegue fazer uma monitoria, identificar se algum processo falhou, em qual momento, talvez entrar no nível de detalhe daquele processo que falhou, como por exemplo, a gente utilizando o Airflow lá na empresa. A gente vê se aquele processo, né, aquele validador falhou, entrar nele e ver por que ele falhou, interpretar os logs, ver o quanto tempo ele está demorando. Após isso, né, com todos esses processos de monitoria, de avaliação, a gente consegue melhorar o nosso pipe, né, melhorar o nosso processo de ingestão através da sequência lógica das atividades. Então ele é muito importante. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas, respondido à altura. Se faltou alguma coisa, utilize aqui os campos de comentário, né? Eu quero saber de você qual que é o seu nível de conhecimento, o que você sabe, o que você entende e o que faltou ter comentado aqui no nosso processo, aqui na nossa apresentação, beleza? Então eu agradeço, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, eu te vejo no próximo vídeo e até a próxima.